Minha amada igreja, na paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos no canal da Igreja Pentecostal Jesus Cristo, único pastor. Agora, nós estamos na série de estudos sobre Isaías 53, no tema da série Escolhido por Deus e Rejeitado para a Humanidade. Agora, nós vamos estar aprofundando no nome do Senhor Jesus, Isaías 53, do verso 10, Ara de Labacéia, a 12. Agora nós vamos entender uma parte da área da lavassura e da lavaceia, da via da crucificação. Por causa que quando a gente olha Isaías 53, a gente vê Isaías 53 revelado na via da crucificação, a partir do momento que o Império Romano, ele pega Jesus ali, no nome do Senhor Jesus, que ele pega ele ali, e leva ele para ser crucificado ali, nós vemos que automaticamente o nosso Senhor Jesus Cristo ali, ele estava cumprindo o que estava escrito em Isaías 53. A dor e o propósito e a glória arandalabaceia do nosso Senhor. Nós vamos entender e compreender nesse exato momento que quando nós olhamos Isaías 53, nós vemos a primeira vinda de Jesus. Mas a primeira vinda de Jesus é como servo. A primeira vinda de Jesus é para vir como servo e servindo a Israel, naquele exato momento, mas Israel rejeitou-se ele, rejeitou ele como Messias, mesmo ele sendo o braço do Senhor aqui na terra, porque havia muitos milagres, havia muitos sinais, e havia a mensagem que o reino de Deus estava próximo, o juízo de Deus estava próximo. E muitas vezes as pessoas iam até Jesus, não como o Senhor, não como filho de Deus, mas como alguém que poderia resolver todos os problemas. Poucos que enxergavam Jesus como filho de Deus, como Arantalabasuri e Antalabacé, raiz de Davi. Era poucos que enxergavam Jesus dessa forma. Mas as pessoas enxergavam Jesus na época que ele estava aqui na terra como uma pessoa que fazia milagres. Mas eles não estavam meditando naquilo que estava escrito em Isaías 53, pois os israelitas, até nos dias de hoje, aqueles que não creem em Cristo, a Arantalabacé crucificado, crê que Jesus ainda vai vir no trono de glória. Ele vai vir no trono de glória. Mas quando ele vir no trono de glória, a própria palavra nos fala, Arantalabacé, que Israel vai ver que eles rejeitaram o Messias, como está escrito no livro de Zacarias. Mas nesse exato momento, fez necessário que isso acontecesse para que entrasse a salvação, não apenas para Israel e a humanidade, mas aqui está descrito uma parte muito importante que nós vamos entender na cruz. Nós vamos entender uma parte muito importante quando Jesus clama-se Arantalabacéia a Deus, e a palavra nos fala, e alguns pregadores nos fala, Arantalabasuri e Antalabacéia ensina que Deus virou as costas para Jesus em um certo momento, quando Jesus fala, Pai, Pai, por que me abandonastes? Então, quando Jesus, naquele exato momento ali, havia a crucificação ali, que ele estava na cruz, que agora nós vamos olhar a cruz naquele momento, por que ele falou isso? O que aconteceu naquele exato momento? O que aconteceu naquele exato momento ali, que a terra tremeu? Está escrito em Isaías 53. Por que aconteceu? Por qual razão, Arantalabacé, que Jesus falou isso? Que entre essa passagem aí, entre esse ato ali, que aconteceu na cruz, aconteceu um mover, aconteceu uma ação dos céus. E quando o templo tremeu, que a palavra de Deus nos fala que a cortina se partiu, o véu se partiu de baixo para cima, é de baixo para cima, não de cima para baixo, é de baixo para cima. Nós vamos entender
nesse momento, o que aconteceu dentro da Escritura. Então, nesse momento, eu quero que você abra em Isaías 53, no nome do Senhor Jesus, como tenho ensinado para vocês, todas as vezes que você vai estudar as Escrituras, feche a Bíblia, ajoelhe na perada da sua cama e pede a Deus sabedoria. Pede ao Senhor sabedoria. Sabedoria. Porque Deus vai te dar sabedoria. Deus vai abrir o seu entendimento. Então, nesse exato momento, pegue as Escrituras no nome do Senhor Jesus. E nesse exato momento, vamos orar a Deus e falar com Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus. E no momento que estivermos estudando essas Escrituras, ó Pai, que o Senhor venha abençoando. Que o Senhor venha, Pai, derramando a tua graça no nome do Senhor Jesus. Deus, eu te peço, seja feita a tua vontade, não a nossa. Deus, que o Senhor venha falar conosco no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha ensinar a tua palavra, pois a tua palavra é santa. Que o Senhor venha nos santificar e nos purificar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Senhor, por todas as coisas no nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha fazendo a tua obra, o teu mover, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, nesse momento, nós vamos estar lendo aqui Isaías, do verso 10 até o verso 12, no nome do Senhor Jesus, que está escrito assim. Eu vou estar aqui também mutando aqui, para que nós venhamos acompanhar com mais riquezas de detalhes, no nome do Senhor Jesus. Que está escrito desta forma, amada igreja. Todavia o Senhor agradou-os de moê-lo, e fazendo enfrentar quanto a sua alma por expiação dos pecados, e fará a prosperidade, colocado os dias e o bom prazer do Senhor, prosperará as suas mãos, e o trabalho da sua alma ele fará. Ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo é justo e justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si, pelo qual darei a parte de muitos com os poderosos, e repartirá ele os despojos, portanto, quanto derramou a sua alma na morte, e foi contato com as transgressões, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões, e pelos transgressores, intercedeu. Então, amada igreja, quando nós olhamos esta palavra, quando nós olhamos esse ensinamento, Aranta Labassurianta Labacete, Isaías 53, que nos fala que, todavia, o Senhor agradou a moê-lo. Quando nos fala sobre isso, você sempre vai ter que lembrar do momento que Jesus, presta atenção, o momento que os soldados romanos pegaram a Jesus, nesse momento começou a se cumprir isso. Quando levou-se Jesus diante a Pilatos, naquele momento ali, ele estava entregue na mão dos ímpios. E naquele momento que ele estava entregue na mão dos ímpios, a cada acontecimento que acontecia ali, ele foi o quê? Moído. Ele foi sendo moído. Deus estava moendo ele ali. E a palavra de Deus nos fala, como uma ovelha muda, ele foi ao matadouro. Como uma ovelha muda, ele estava se cumprindo a palavra de Deus, aceitando
o propósito de Deus, aceitando verdadeiramente o propósito de Deus. Quando estava sendo colocada a coroa, ele estava recebendo, ele estava fazendo maldito nesta terra. Ele estava sendo feito maldito naquela terra. Para essa terra. Ele estava retirando da terra a maldição. E que maldição é essa? Uma maldição que entrou pelo pecado através de Adão. As enfermidades, as doenças, todo tipo de maldição. Jesus estava tirando da terra. E quando Jesus estava sendo levado na via da crucificação, que Jesus se encontrou agora ali, na cruz, ali, agora vamos olhar na cruz, e nos acontecimentos que aconteceu na cruz, agora os acontecimentos que estava na cruz naquele exato momento, aquele acontecimento ali, aquele instante, que Jesus estava ali, que havia os dois ladrões ali, cumprindo Isaías, e nos fala que ele ia ser Arantalabassuri e Arantalabaceia, a sua sepultura estava entre os ímpios, ele estava sendo crucificado entre os ímpios ali, ele morreu entre os ímpios ali, então Jesus se encontrava ali, e naquele momento que ele se encontrava ali, a palavra de Deus nos fala que Jesus, naquele momento do preço, naquele momento que o céu estava escurecendo, naquele momento ali que o céu estava escurecendo, algo aconteceu ali. Lembre-se que lá no Jardim do Éden, Jesus orou desta forma: Senhor, se for possível, afaste esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Naquele momento ali, está a cruz ali, naquele momento que ele estava ali na cruz ali, naquele momento ali estava sendo derramado o cálice da ira de Deus em Jesus. Naquele momento, Aranta Labacé, decanta Labacé, que ele fala: Senhor, por que Aranta Labacé me abandonaste? Naquele momento ali, naquele exato momento ali, a ira de Deus estava sendo derramado no cordeiro. A ira de Deus, que era para mim e para você, que era para a humanidade, naquele momento, estava sendo derramado a Jesus. Naquele momento, Jesus estava tomando a retalabassurian, o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus, a retalabassurian, estava sendo derramado em Jesus ali. O preço estava acontecendo ali. Naquele momento, Aratalabassuri e Antalabacé, do auge, que Aratalabassuri e Antalabacé, que o céu se escureceu, naquele momento que o sangue estava descendo, naquele momento ali, Arabaço, Xaramanai, de Gonda, Arabaço, de Canta, Jesus estava recebendo o duro juízo, que era para mim e você receber. Era para mim e você receber o cálice da ira de Deus. Jesus estava recebendo naquele exato momento. Jesus, naquele exato momento, ele estava recebendo. E sabe o que aconteceu logo em seguida? A palavra de Deus nos fala que em logo em seguida, que quando aquele cálice estava recebendo, quando Jesus estava recebendo aquele cálice, ele falou uma coisa, Aranta Labacê, quando ele fala assim, que no versículo 12 aí, que ele fala que ele intercedeu pelos transgressores. Jesus fala desta forma: perdoai, Pai, pois eles não sabem o que eles estão fazendo. Naquele momento, nesse exato momento, Jesus estava intercedendo por nós. Quanto na sua infância, quanto na sua adolescência, ou nos dias de hoje, quanto há um convite para você ir na igreja para ouvir a palavra do Senhor, você fala que não tem tempo.
Jesus viu, Aratalabacê, todos os momentos que você neca ele, todos os momentos que você neca ele, eu neco o Senhor, Aratalabacuri, Aratalabacê, Deus viu. Todos os momentos que tem coisas que tem mais valor, Aratalabacuri, Aratalabacê, do que a Deus. Aratalabacuri, Aratalabacê, que muitas vezes nós trocamos Deus, trocamos Jesus por coisas insignificantes. E mesmo assim, Jesus intercede para com o Pai e fala com o Pai: Pai, perdoai eles não sabem o que faz. Jesus, naquele momento, ele tinha todo o poder de enfocar os céus, pedir os anjos para descer, sair daquela cruz, mas não, ele efetuou o propósito de Deus. E por que ele efetuou o propósito de Deus? Pois o próprio Deus, que no livro de Judas nos fala que Deus não poupou nem o seu filho, é o próprio Deus que vai honrar Jesus, que vai entregar Jesus a nova Jerusalém que há de descer dos céus. A Jerusalém que está preparada, Aratalabacé, para descer dos céus. Amada igreja, Aratalabasurianta Labacera, Tecanta Labacé, nós viveremos com Cristo. Reinaremos com Cristo. Cristo, Aratalabacé, almeja esse dia que a noiva se encontrará com o noivo. O próprio Senhor falou, Aratalabassuria, na sua palavra em Isaías 53, que está se preparando a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas quem vai participar da segunda vinda do Senhor Jesus? Todos aqueles que crêem, todos aqueles que buscam a palavra, todos aqueles que oram, todos aqueles que buscam a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não é eu que falo, é Isaías 53, é a palavra de Deus que fala. São todos aqueles que buscam. E na hora que que a alma de Jesus estava sendo recolhida, na hora que a alma de Jesus estava sendo recolhida, presta atenção, naquele momento que ela estava sendo recolhida, os céus estavam recebendo o sacrifício de Jesus. E naquele momento, o templo que havia em Jerusalém, a palavra de Deus nos fala que que o véu se rascou de baixo para cima. E por que o véu se rascou? Que naquele momento, Jesus, Deus estava recebendo o sacrifício de Cristo. Deus estava derramando o perdão não só em Jerusalém, mas todas as nações. O Senhor estava perdoando e recebendo o sacrifício do seu Filho amado. É por isso que nos dias de hoje, você não precisa de intercessores para interceder para Jesus. É só você ajoelhar na perata da sua cama, pedir perdão pelos seus pecados, pelas suas transgressões, pelas suas iniquidades, por causa que o único Aratalabacê que levou verdadeiramente sobre si, como está escrito em Isaías 53, que levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões e iniquidades, só foi Jesus. E o único que tem o poder de perdoar é Jesus. Não existe outro intercessor na face dessa terra que pode perdoar pecado. É só Jesus que nos pode nos perdoar e é só Jesus que pode nos salvar. É só Ele. Por isso que ele fala que o caminho é estreito. Aratalabacéia, muitos procurarão e não acharão. Por causa que nós temos que crer no sacrifício de Cristo lá na cruz. Nós temos que crer que Ele é o nosso libertador. Nós temos que crer que Ele é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida e da nossa alma, amada igreja. Ele é o Salvador da nossa vida e da nossa alma. Nós temos que nos entregar mais e mais para Jesus. Nós temos que proclamar as boas novas para Jesus.
Isaías 53 nos fala, Arantalabassura e Antalabaceia, a vitória da cruz, a Arantalabaceia, o Messias, Jesus vai ver o fruto do seu sacrifício, ele vai ver o fruto do seu sacrifício. Ele vai ver o fruto, e que fruto é esse? É o fruto das pessoas que se arrependeram, o fruto das pessoas que se entregaram à vida, o fruto, Arantalabacé, Tecantalabacé, que ele produziu aqui, a glória. E você faz parte dessa vitória. A cruz de Cristo, ela não é em vão. A cruz de Cristo é um símbolo, Arantalabacé, de vitória, de tudo aquilo que Jesus conquistou. Arantalabacé, a Decantalabacé, obedecendo à vontade de Deus. E a palavra de Deus nos fala, Tecantalabacé, que a cruz não é o fim, mas o caminho para a vida eterna. Arantalabassuri, Antalabacéia, Arantalabacéia, e a oferta que foi o Arantalabacé que Jesus, Arantalabacé apresentou como cordeiro. Arantalabacéia agratou o coração de Deus. Hoje, Arantalabassuri, Antalabacéia, nós estamos, Aratalabacé, decantalabaço, decanta, labaço, decanta, arabaço, decanta. A gente vê o sacrifício. Nós referemos a prosperidade da igreja. Qual a prosperidade da igreja? É quando nós encontrarmos com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós temos, Aratalabacé, o perdão de Deus. E o que nós temos que fazer? É cultuar a Deus, viver entre irmãos, por causa que Deus prolongou nossos dias na ressurreição. Todos aqueles, Arantalabassuri e Antalabacé, que morreram em Cristo, Arantalabacé no último dia, Arantalabacé vai ressuscitar. Arantalabassuri e Antalabacé, e hoje os nossos dias são colocados nessa terra, amada igreja. Mesmo que nós morremos na morte física, se nós cremos em Jesus como o único suficiente Salvador, a Bíblia nos fala que ainda estiver morto, viverás. Então, se a gente crê em Cristo, nós vamos viver verdadeiramente, e o propósito da vida eterna, Arantalabassuri e Antalabacé vai vir sobre a nossa vida, amada igreja. Nós temos que alegrar com isso, o propósito da vida eterna está na nossa vida, através de Cristo. O sacrifício de Cristo, a dor que Cristo passou ali, Arantalabassuri e Antalabacéia, a qual o Senhor estipulou um preço. O nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, ele passou para aquele preço. Preste atenção ao amor de Deus nesse exato momento. Nós caímos em rebeldia, Deus viu que nós ia estar em rebeldes, Deus viu o Aratalabacé rebeldia do homem, antes de criar Aratalabacé o homem, antes de Deus, Aratalabacé criar o mundo, a fundação do mundo, como fala o apóstolo Pedro, Deus, na sua bendita fidelidade, Deus, ele já trouxe a providência humana para nós, que foi o sacrifício de Cristo. Preste atenção, o tamanho do amor de Deus. Os anjos não entendem o amor de Deus. O homem mais inteligente nessa terra não entende o amor de Deus. Os anjos, a própria palavra nos fala que nem os anjos entendem o tamanho do amor de Deus por nós. Um dos dons da criação que Deus deu para nós, que somos imagem e semelhança de Deus. Olha como que é tremenda a palavra de Deus. Olha como é tremenda a palavra do Senhor nas nossas vidas. Hoje, temos Arantalabacé, a Nova Jerusalém, na nossa vida. Temos aquilo que Deus preparou para nós. O resultado, a justificação, Arantalabassuri, Antalabacéia, através da cruz. Hoje você precisa crer em Cristo. Você não precisa ter um nome poderoso. Você não precisa ter uma boa reputação. Você não precisa ter o melhor estudo, o maior conhecimento. Se você apenas crer no Senhor como o único suficiente Salvador da sua vida, se você proclamar a cruz, a obra de Jesus na cruz, a morte e a ressurreição,
e declarar que ele é rei nessa terra. Ele é o Messias que está se aproximando, ele é rei, ele está sentado diante do Pai Deus Todo-Poderoso. Ele está sentado ali, irmãos. A obra redentora de Deus, a obra redentora de Cristo, a salvação chegou nas nossas vidas. A graça de Cristo, o favor de Cristo na nossa vida, a graça. A palavra anta labassuri, anta labassuri, anta labacé, é graça, favor não merecido. A gente não merecia isso, mas Jesus fez por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para morrer por nós. O Senhor entregou seu único filho por morrer por nós. E nós temos que valorizar isso. Nós temos que valorizar estas coisas. Nós temos que valorizar isso, dia após dia, e proclamar para os nossos semelhantes. Então, uma das coisas que eu peço para você, quer proclamar? Compartilhe este vídeo, estude Isaías 53 e comece a proclamar as boas novas. Comece a falar das boas novas, por causa que o Senhor levou Arantalabasuri e Arantalabacê o nosso pecado. O nosso pecado. O Senhor nos levou. E hoje nós temos livre acesso ao reino dos céus. Hoje nós temos livre acesso, amada igreja. Nós não precisamos de intercessores, pois nós temos Jesus Cristo como o nosso advogado, o nosso intercessor. O mediador entre o homem e Deus. Ele é o nosso mediador. É ele que intercede diante de Deus. É ele que apresenta-se diante de Deus. Por isso, o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus, ele é perfeito, sem mancha, sem mácula. O sacrifício de Jesus é perfeito. É por isso que nós, todas as vezes que antes de você dormir, confesse a Deus o seu pecado. Confesse a Deus que você é um pecador. Confesse a Deus que você é um pecador. Aranta labassuri, anta labacéia, que você é um pecador. Confesse a Deus todo instante, todo momento, que você é um pecador. Porque o sofrimento do servo, ele não foi em vão. Ele venceu, ele cumpriu o propósito. Agora ele reina e justifica todos que nele crê. Se você crê em Jesus, é ele que justifica. Gente, durante os anos, foi se levantado tantos nomes para interceder para o Pai, tantas divindades. Mas quando nós olhamos as Escrituras, nós percebemos que nós não precisamos. Amada igreja, deixa eu te ensinar uma coisa para você. Arantelabacê, antes de terminar aqui. Eu vou falar da área evangélica. Arantelabacê Evangelho. Na Arantelabacê é a área que eu trabalho muito, que é a Igreja Evangelho, Arantelabacéia, Arantelabacéia, Tecanta Labarço, Tecanta, na Igreja Evangélica, é a área que eu trabalho muito. Existe uma idolatria tão grande na Igreja Evangélica que achar que o pastor ele tem mais autoridade na oração do que os membros que frequentam a igreja. Não. Quanto mais você entrega a sua vida para Cristo, quanto mais você entrega a sua vida para Deus, para Jesus, mais autoridade você tem. Quanto mais você se humilha diante de Deus, mais a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Pastor, ele tem a obrigação de cuidar e de instruir e de interceder sim para as ovelhas, pedindo Deus para estar abençoando, abrindo entendimento, né, orando para a nação de Israel, orando para as nações do mundo, orando para a própria nação que ele vive. Esse é o papel, sim. O papel do pastor é pastorar as ovelhas e ensinar a palavra de Deus. Mas se você quer ter uma autoridade na oração, você quer ter uma autoridade diante de Deus, irmãos,
é ajoelhar diante. Tá? Aratalabasuri, estar no pé da sua cama e clamar ao Senhor. É estudar as escrituras. Aratalabasuri, mas pastor, eu não tenho entendimento, meu irmão. Tá esse canal aqui. Coloca aí na descrição o que você quer aprender da palavra de Deus, que eu vou estar estudando e vou estar levantando um estudo naquilo que você pediu, naquilo que era trabalhar que você tem dúvidas. E hoje, a palavra de Deus ela está tão fácil de entendimento. Aratrabaceia, é só buscar, é só Aratrabaceia orar. Tem um número de telefone na descrição. Se você tem uma dúvida, manda ali a dúvida ali, que nós vamos levantar temas. Eu tenho 3 temas para levantar aqui, que vai ser dias diferentes, que todos os vídeos serão lançados na sexta. As séries, vai ser criada uma série, vai ser lançado. Mas temas vai ser separado um outro dia, como uma terça-feira, um tema, a pessoa colocou um tema, que eu tenho 3 temas aqui para ser lançado, de realmente pessoas com dúvidas. Né? Aí, então, nós vamos estudar o que a Escritura diz naquele tema. Então, hoje, nós estamos aqui para ensinar, o canal está aqui para ensinar a palavra de Deus. Se você tem uma dúvida, pode lançar ali, eu vou estar lendo, vou estar estudando, e lançando aquele tema, que muitas vezes, aquele tema que você teve, você estava em um grupo, apareceu um tema e ninguém soube explicar. Aí vai ser lançado o tema e você pega aquele tema e apresenta naquele grupo ali, que você discutiu com aquelas pessoas ali. Sempre é bom se reunir, pelo menos uma vez por semana, com pessoas para estudar a Bíblia, as Escrituras, para que a gente venha ter maior conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Então, o que eu peço para vocês, que no nome do Senhor Jesus, que vocês venham aprofundar mais e mais nas Escrituras. Achar que Aratalabasurianta, Labaceia, Lavasto Decanta, pastor fulano, ciclano, eu tenho mais autoridade, ou também, irmãos, pessoas que vai muito na igreja, está indo muito na igreja, não é que a pessoa tem autoridade, isso não quer dizer nada, irmãos. A comunhão com Deus, ela é muito mais além. A comunhão com Deus é todas as vezes que nós nos ajoelhamos diante de Deus, pedimos perdão, reconhecemos a nossa falha. Ir na igreja não quer dizer nada. Israel tinha um templo no meio de Jerusalém, na época de Isaías, na época de Jeremias, principalmente na época de Jeremias, eles tinham um templo ali. Mas eles não sabiam o valor que o templo tinha. E qual que é o valor que o templo tem? É a gente buscar a face de Deus e aprender a lei de Deus. O sacerdote da época tinha que ensinar a lei de Deus. E hoje estamos ensinando que através do sacrifício do Senhor Jesus, muitas coisas hoje não precisa, mais que é ensinada em igrejas, aí, líderes ali que ensina que tem que ter uma pessoa para estar intercedendo a atrapalhar Jesus, não, é ser você reconhecer que é pecador, ajoelhar todos os dias na sua cama, orar a Deus todos os dias até Ele vier te buscar a sua vida. É você ter uma comunhão com o Pai. É você ter uma comunhão com Deus. É você fazer a oração. Senhor, me perdoe por isso, isso e isso. Senhor, hoje eu estou te buscando, que eu quero adquirir uma porta aberta, que o Senhor venha abrindo a porta. É você ir na casa do Senhor, agradecer. Você ser grato ao Senhor. O que a igreja serve hoje? O que o templo, vamos falar o templo. O templo, ele serve, amada igreja, hoje, para você agradecer, para você louvar a Deus, para você reunir com seus irmãos, para você, você levar a chuta para ajudar necessitados. Ali, pessoas que necessitam uma cesta, ali, você ajudar. É isso que serve o templo hoje. É como está lá no Atos dos Apóstolos. A igreja, se você quer aprender o que é uma igreja, é só você olhar e estudar o livro de Atos dos Apóstolos, que ali nos fala de obras de missões, e ali nos relata várias coisas para a gente fazer. Que a gente tem que fazer com o reino do céu se esprante, a área de lavagem nessa terra. E quando você te fuca, essa pregação que você está fazendo com o reino do céu venha, a área de lavassura e a área de lavaceia se expandir.
Então, a grande pergunta que a gente faz para finalizar a pregação, a gente está fazendo uma oração, é que se você entregou a sua vida verdadeiramente a Deus, a Jesus, e se tornou servo para aquele que morreu por você, é a grande pergunta que a gente se faz hoje. Então, se você fez isso, meus parabéns. Agora é só seguir. Se você não fez, segue. Vai hoje numa igreja, tá? Que você visitar nós, tá o endereço aí na descrição. Vai agradecer o Senhor pelas táticas que Ele te deu. Vai lá agradecer o Senhor pelos livramentos, pelos dias de vida que o Senhor está te dando, pelo tom da vida que o Senhor te deu, pelos alimentos que Deus colocou nas suas mesas. Que você, Aratalabacé, venha agradecer ao Senhor por todas essas coisas. Então, essa palavra que eu deixo para vocês nesse exato momento, e deixe já aqueles que, Aratalabassuria e Aratalabacéia, que quer abençoar o ministério, ser um patrocinador da obra de Deus, todas essas informações que você precisa estão ali, que o Senhor venha te abençoando grandiosamente, que o Senhor venha te honrando grandiosamente, que você venha, Aratalabacé, ser um instrumento, Aratalabacé, de Deus na vida de pessoas, tanto compartilhando esse vídeo, tanto abençoando esta obra, tanto abençoando vidas que passam na sua porta. Um prato de comida, você está abençoando, você está deixando Deus te usar. Deixa que Deus venha te usar como instrumento dele nessa terra, abençoar vidas e pessoas. Aratalabacé, Tecantalabacé, você que quer ser patrocinador da obra, tá todas as informações aí, que Deus te honra grandiosamente. Aratalabacé, no nome do Senhor Jesus. Aratalabasuriantalabaço, decanta, que nesse momento vamos curvar a nossa cabeça. Vamos pedir Deus, nesse momento, que Ele venha nos perdoando. Arantalabacéia, laço, decanta, rabacéia, decanta, rabaço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu apresento a tua igreja, os teus filhos, ó Pai. Eu apresento cada um que está aqui. Deus, que o Senhor venha abençoando cada vida, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha fazendo sobrenatural, ó Pai, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor venha trabalhando conforme o teu propósito, o teu querer. Que o Senhor venha fazendo a tua vontade, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, que no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha entrando com grande arandalabassurianta labaceia, arandalabaceia, laço tecanta labaceia, com grande propósito, Pai. Honra os teus filhos, ó Pai, visita os hospitais, ó Pai, visita, ó Pai, arandalabassurianta labaceia, os asílios, os savanatos, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, já todas as almas que precisam, ó Pai. Visita, ó Pai, a nação de Jerusalém, ó Pai, cumpre as suas promessas ali, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, visita as nações, ó Pai, Tecanta Labaceia, Ananta Labaceia, todas as nações, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Algumas nações são vistas, ó Pai, por causa que a mídia, ó Pai, Ananta Labaceia, Tecanta Labaceia, anuncia, ó Pai. Mas tem nações, ó Pai, que nem sequer é citada, ó Pai, nem sequer é vista, ó Pai. Mas os teus olhos contemplam, ó Pai, que o Senhor visita essas nações, ó Pai, que o teu evangelho, ó Pai, seja pregado em todas as nações, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, eu te peço pelo poder que há, Senhor. Deus, dá livramentos para a nossa família, para os nossos familiares, dá livramento, ó Pai, vai curando, ó Pai, decanta labaceia os nossos familiares, ó Pai. Deus, vai trabalhando conforme o teu propósito e teu querer, e que o Senhor venha honrando, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha trabalhando conforme o teu propósito e teu querer, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amada igreja. Eu agradeço desde já você estar compartilhando o vídeo, você está ajudando o canal da igreja no nome do Senhor Jesus. Desde já, eu agradeço todos os trabalhos que vocês tenham visto, seguido o vídeo até o fim. Eu agradeço no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te honra grandiosamente, que o Senhor te abençoe grandiosamente. Que você esteja aqui na próxima Aratalabacé, nos próximos vídeos, aprendendo da palavra do Senhor, aprendendo o ensinamento da palavra do Senhor. Que você venha estar aqui a cada dia crescendo mais e mais. Que o Senhor venha, Aratalabacé, derramar na graça dele na sua vida.
e que aquilo que você faz para o seu semelhante, que você venha a sendo abençoado no nome do Senhor Jesus, e sempre lembra da obra que Jesus fez. Estamos chegando no penúltimo ensinamento, no nome do Senhor Jesus, que esses ensinamentos, Aradalabacé, que você passou aí sobre Isaías 53, relembrando sempre a cruz, você vai ver que 3 em 3 versículos sempre foi relembrando do que o Senhor fez por nós. E lembrando, irmã da igreja, que está chegando a outra série aí, no nome do Senhor Jesus, falando da volta do Senhor Jesus Cristo, falando quando ele voltar, como vai estar as nações, como vai estar o mundo. Então, nós vamos estar aprendendo Isaías, aprendemos Isaías, e agora nós vamos estar aprendendo em Mateus 24 e 25, a série que está se aproximando aí no nome do Senhor Jesus, as últimas semanas da humanidade sobre a face dessa terra, como te escreves, quando fala no livro de Daniel, como fala-se também em Apocalipse. Então, que nós viemos aprender no nome do Senhor Jesus, esteja acompanhando nós, até o próximo vídeo no nome do Senhor Jesus, até o próximo ensinamento no nome do Senhor Jesus, que vocês estejam conosco e que o Senhor esteja conosco em nome do Senhor Jesus.